O poderoso guru da inovação revolucionou pelo menos 5 mercados. A indústria da computação pessoal com o Apple One, a indústria de filmes com a animação digital e a Pixar, a indústria da música com o iPod e o iTunes, a indústria da computação móvel com o iPhone, a indústria editorial com o iPad. O feito lhe rendeu, 35 anos depois de fundar a Apple, um último título, o de dono da empresa com maior valor de mercado do mundo. A Apple superou em agosto, por alguns minutos na Bolsa de Nova York, uma empresa tradicional de petróleo. Um tributo a Steve e também uma espécie de farol das mudanças lideradas pelo visionário. O conhecimento cada vez vai valer mais que os ativos físicos e a economia industrial vai cada vez mais ceder lugar à economia do conhecimento. Ele, para mim, ele simboliza a passagem da contracultura que nasceu nos Estados Unidos no final dos anos 60, começo dos anos 70, a transformação dessa contracultura com todas as drogas, o psicodélico, o lado mais espiritual e também essa valorização da cultura humana. Ele trouxe tudo isso para o mercado, para a indústria e conseguiu fazer com que isso virasse o corrente, né? Virasse o mainstream e deixasse de ser o segundo plano. Bem, ele trouxe uma luz numa área que até então era vista como uma área estritamente técnica. Eu acho que ele conseguiu impor tendências e hoje, na questão especificamente da Apple, as pessoas não compram nem tecnologia no caso dele. Compram um estilo de vida, um padrão de comportamento. Talvez ele às vezes não crie essas ondas, mas ele consegue pegar essa onda quando é marolinha e todo mundo acreditar que foi ele que criou a onda. Que ele tem essa capacidade de sintetizar o que está acontecendo e transformar isso numa coisa que vira um hit, né? Impressionante. There was something beyond sort of what you see every day. Far from the smell of the gun. It's the same thing that causes people to want to be poets instead of bankers. And I think that's a wonderful thing. And I think that same spirit can be put into products. And those products can be manufactured and given to people, and they can sense that spirit. É interessante porque ele tem, como o Vidor comentou, tecnologias diferenciadas, mas ele gera, que é a funcionalidade, mas ele traz também um elemento de emocionalidade. Tem beleza, tem canto, é charmoso, é agradável de trabalhar no teclado, de carregar. Então, essa é interessante, como que a Apple, a partir do Steve Jobs, conseguiram fazer essa combinação de funcionalidade com emocionalidades, atraindo o consumidor de uma maneira bastante diferenciada. Professor? Apple, um objeto do desejo, né? A maçã, né? Exatamente. Exatamente. E tem uma entrevista bonita onde é explicado de onde veio o nome Apple, né? Que foi uma conversa dele com o sócio dele na época, o Steve Voss. E aí o Steve Voss pergunta que nome nós vamos dar a essa empresa, né? Ele pensou e falou Apple, porque é simples e é encantador, né? E aí ficou, isso foi lá em 1976, provavelmente. O Steve Jobs, há 200 anos atrás, ia ser um novo Maomé, porque ele incorpora, ele tem uma legião de aficionados tão defensoras das ideias dele, chegando ao ponto do fundamentalismo. De adorar os defeitos, né? Mas esse é o homem. Porque eu acho que a computação tem um cenário infinito. Quer dizer, nós estamos no primeiro segundo de um movimento que pode durar alguns séculos. Você acha que eletricidade nem tanto? Uma vez criada, está aí, né? Porque nós estamos falando de bits, não estamos falando mais de átomos. Mas essa visão, essa capacidade de ir lá à frente, uns 10 anos, olhar o futuro, né, como um desbravador e falar assim, isso é o futuro, voltar e ter a ousadia de falar, eu vou mudar o mundo, né, para essa direção, isso eu acho muito difícil. Vendo ali a timeline, né, aquele Mac de 98, aquele do cubo, ele simplesmente fez um computador que não tinha drive de disquete. E eu lembro que na época as pessoas falavam assim, como? Como esse cara criou? Ele tá maluco? Que besteira.
E ele falava, não, tem tecnologia muito mais avançada, já tem o CD, já tem a internet, você não vai mais precisar disso. E hoje ninguém mais tem CD. Disquete. Hoje a mesma coisa com o tablet. Ninguém mais tem CD também quase, né? Porque hoje é tudo a tecnologia flash. Ele estava muito à frente. Então, quando lançou o tablet, é a mesma coisa. Ah, eu não vou querer ter mais um negócio. Isso é um telefone grandão. Eu já tenho telefone, computador. Não vou... Hoje, todo mundo é um objeto de desejo, é um objeto de trabalho, de educação. Escolas na Ásia estão substituindo livros por tablets e as concorrentes correndo atrás. Então, isso eu tenho minhas dúvidas de que vai aparecer alguém que reúna tantas características interessantes quanto o Jobs. Ele conseguiu, né, Grilo, criar essa imagem de mais do que um CEO, mais do que um executivo de empresas de tecnologia. Sempre foram sujeitos, às vezes, com um espírito de liderança muito forte, mas com pouco carisma. Ele era um sujeito pop, né? O culto a ele parecia o equivalente ao culto a uma celebridade do meio artístico, um cantor, etc. Mas a gente não pode deixar de falar que isso vem, sim, de uma capacidade de inovação, de liderança, de empreendedorismo. As pessoas esperavam evoluções do produto e vinha muito mais do que as pessoas podiam imaginar que pudesse ser possível, né?